Olá, tudo bem? No vídeo de hoje da série Dúvidas Respondidas, nós vamos responder uma dúvida inerente ao microempreendedor individual, que é um programa que o governo fez um incentivo fiscal com a isenção de vários tributos federais e também com pagamento mínimo aí de um valor de um percentual de 5% para que as pessoas que hoje trabalham na informalidade possam se legalizar, inclusive com a obtenção de um CNPJ e prestar serviço dentro de uma regularidade fiscal e também está abrangido aí com a proteção da Previdência Social, tendo direito a vários benefícios. Mas a gente recebeu diversas dúvidas em relação a esse programa inerente ao tempo de contribuição para aquelas pessoas que já vinham contribuindo com a Previdência Social e aí se integraram ao microempreendedor individual, ao MEI. O que acontece com esse tempo de contribuição, qual o valor do benefício, quais os benefícios que essa pessoa terá direito. Então hoje, no vídeo de hoje da série Dúvidas Respondidas, nós vamos responder a essa dúvida. Bom, eu vou colocar aqui na tela a pergunta da Ana e do Emerson. Na verdade, eles realizaram essa pergunta dentro do nosso site, que hoje é nossosaber.com.br, e no final desse vídeo eu vou deixar o link para um outro vídeo dentro do nosso site, onde nós especificamos através de um artigo de forma detalhada tudo o que você precisa saber em relação ao tempo de contribuição para o MEI, para o microempreendedor individual. Então, se você quer se aprofundar no tema abordado hoje, no final desse vídeo vai ter um link onde você vai poder acessar o nosso artigo e se aprofundar mais no tema. Mas eu vou colocar aqui na tela a pergunta da Ana e do Emerson, que eles tiveram a seguinte dúvida. Perdão. Minha mãe contribuiu durante alguns anos como autônoma e agora se inscreveu no MEI. O que acontece com o tempo de contribuição anterior? Esse período fica perdido e passa a contar o prazo de 15 anos como MEI? Bom, Ana, bom Emerson, obrigado pela pergunta, obrigado por acompanhar nosso conteúdo. Já respondendo inicialmente aqui, sem se aprofundar muito no tema, o tempo de contribuição já realizado pela mãe de vocês permanece, tá? Esse tempo continua integrando o tempo de contribuição da mãe de vocês aí segurada da Previdência Social, ele não some. Em relação aos 15 anos, esses 15 anos referem-se aí ao tempo que é necessário, o tempo mínimo de contribuição que é necessário para obter aposentadoria por idade. Mas é necessário a gente abordar alguns pontos relevantes inerentes a essa dúvida. Vou passar aqui para a próxima tela. Então, qual é a primeira coisa que nós devemos analisar dentro da pergunta que vocês realizaram? A gente tem que analisar a situação particular, a questão do tempo de contribuição, a questão da idade e a questão da parte econômica aí também da pessoa que está se integrando no MEI e pretende aí no futuro obter um benefício previdenciário. Isso porque muitas vezes a pessoa, por falta de informação, ela acaba integrando aí o MEI, fazendo parte do MEI, que tem que realizar contribuição no valor de 5%, e essa pessoa anteriormente já tinha um longo período de contribuição previdenciária. Só que o valor do benefício concedido para quem está inserido no MEI é o valor de um salário mínimo. Então é uma informação que é divulgada, é pouco divulgada essa informação, pouco esclarecido. E às vezes a pessoa que vinha contribuindo sobre o teto ou sobre um valor equivalente a 2 ou 3 salários mínimos, ao passar a contribuir como MEI, independentemente do valor da contribuição daquele período que ela já tem, o valor do benefício dela, se for concedido dentro do MEI, será no valor de um salário mínimo. Aí no caso uma aposentadoria por idade, um auxílio doença, dentre outros benefícios que nós elencamos aí no nosso artigo que você pode acessar no final desse vídeo. Outra informação bastante relevante em relação ao MEI é que o governo estipulou através de uma medida provisória e depois através de uma lei complementar, um incentivo fiscal àquela pessoa que trabalha na informalidade, para que essa pessoa também tenha a possibilidade, pagando um valor pequeno de contribuição, a proteção previdenciária do INSS. Então, se essa pessoa por algum motivo qualquer permanecer enferma, ela tem direito, desde que constatada na perícia do INSS, ao benefício de auxílio-doença, dentre outros benefícios relacionados aí na Lei 8.213 de 1991. Então o governo ele quis fomentar a regularização dessas pessoas que trabalham na informalidade
e para isso isentou essas pessoas do pagamento de vários tributos federais. Em relação a outro item a ser considerado, outro ponto relevante, perdão, é em relação às contribuições realizadas antes dessa pessoa fazer parte do MEI, que a gente já mencionou no início da pergunta, e quais são os benefícios contemplados aí pela Previdência Social para quem integra o MEI. Então, passando aqui para a parte da legislação, nós vamos mencionar aqui o artigo 21 da Lei 8.212, que é a Lei de Custeio da Previdência Social, a lei que regula os valores que são arrecadados para custear o pagamento dos benefícios da Previdência Social, e essa lei ela foi alterada pela Lei 12.470 de 2011, conforme eu estou demonstrando aqui na tela. Então essa lei de custeio, no seu artigo 21, é que regulamenta a questão do pagamento da contribuição do MEI e também do complemento do pagamento dessas contribuições para que o valor do benefício não seja concedido no valor de um salário mínimo, já remetendo à pergunta se o tempo anterior já contribuído é perdido e se os 15 anos têm que ser contribuídos novamente para a pessoa ter direito ao benefício de aposentadoria por idade. Então, sobre esse tema aqui, eu vou mais ou menos esclarecer o que consta na legislação, mas é importante mencionar um exemplo para depois a gente esclarecer o que consta na lei. Então, a pessoa que já tinha um período de contribuição previdenciária, vamos exemplificar que a pessoa já possuía aí 33 anos de contribuição, de valores pagos ao INSS, e por alguma diversidade de desemprego, essa pessoa faz a sua integração, o seu cadastro no MEI e passa a contribuir como MEI. Digamos que seja um homem com 63 anos de idade, então ele contribui mais 2 anos, aí ele vai ter um total de contribuição de 35 anos, sendo 33 realizados aí como contribuição previdenciária normal e 2 anos através do MEI. Então ele vai ter um tempo total de contribuição de 35 anos. E nessa hipótese aí que ele tinha 63 anos, ele já completou 65. Então a pergunta que se faz é, esse segurado, ele terá direito a se aposentar por tempo de contribuição e o valor do benefício dele vai ser a média das contribuições que ele realizava antes de fazer a sua inscrição no MEI? Aí que mora o perigo que muitas pessoas acabam fazendo a sua inscrição no MEI de forma equivocada para pagar um valor reduzido de contribuição previdenciária e no final ela acaba tendo um grande prejuízo com o valor do benefício sendo concedido de um montante de um salário mínimo. Isso acontece por quê? Porque o benefício que é concedido para quem faz a participação no MEI, a sua inscrição no MEI, é o benefício de aposentadoria por idade. Essa pessoa abre mão do direito a obter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, seja o homem ou seja a mulher. Agora, se essa pessoa fazer a opção em obter a aposentadoria por tempo de contribuição, esse período que foi pago de MEI, então eu dei um exemplo que ela contribuiu 33 normal e 2 pelo MEI. Então, mesmo tendo 35 anos de contribuição, ela não consegue obter o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Para que isso seja possível, esses 2 anos que essa pessoa contribuiu como MEI, ela vai ter que complementar. Então, se ela recolheu 5%, ela vai ter que recolher mais 15% desse período que ela contribuiu como MEI, para que aí esse tempo faça parte do seu tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Aí sim ela vai obter o benefício dela, com o valor sendo levado em consideração a média de contribuição realizada de julho de 94 até a data de entrada do requerimento do benefício. Essa regra consta no artigo 21 da Lei 8.212 de 1991, que é a lei que trata do custeio da Previdência Social. É a lei que regulamenta a arrecadação dos valores da Previdência Social para que sejam aí pagos os benefícios previdenciários que são regulamentados pela Lei 8.213 do ano de 1991. Mas uma observação importante que nós devemos mencionar é que toda pessoa que tem a pretensão de buscar o recolhimento previdenciário com valor menor, principalmente o MEI, que é recolhido no valor de 5%, essa pessoa deve analisar previamente se vale a pena realizar a contribuição no valor menor,
porque dependendo da hipótese, nós já se deparamos com o caso que a pessoa recolhia pelo teto, recolheu por 30 anos um homem pelo teto, valor máximo da Previdência Social, e os últimos 5 anos, por opção dele, ele decidiu participar do MEI e recolheu sobre um percentual bem menor. O que aconteceu? Além de ter perdido o direito à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, quando foi obter o benefício de aposentadoria por idade, o valor foi de um salário mínimo. Então essa pessoa tinha um padrão de vida e fazia suas contribuições sobre o valor do teto, e depois ela se aposentou por idade sobre um valor de um salário mínimo. Isso aconteceu por quê? Porque depois essa pessoa teve uma adversidade financeira, não tinha condições de recolher a diferença desses 5 anos, pagar os 15% a mais para obter uma aposentadoria com valor próximo ao teto, que foi 80% ou 90% do período da vida dele de trabalho, ele recolheu sobre o teto. E aí no finalzinho, na hora de obter o seu benefício previdenciário, ele teve um valor de um salário mínimo por conta dessa manobra mal planejada. Então é importante que seja analisado se compensa ou não. Para aquele segurado, aquela pessoa que tem pouco tempo de contribuição e ela quer ter a proteção previdenciária e garantir pelo menos os benefícios previdenciários e aposentadoria por idade, é interessante sim essa pessoa realizar as contribuições, fazendo seu cadastro aí no MEI, desenvolvendo alguma atividade laboral. Essa pessoa, independentemente de ter uma condição financeira boa, ela estará protegida pela Previdência Social. Agora, a pessoa que quer fazer essa opção do mês só como uma manobra para pagar um valor de contribuição menor, tem que tomar muito cuidado, fazer uma análise muito criteriosa, porque no final vai ser perdido praticamente uma vida inteira de contribuição, de muito trabalho, de muito suor, por conta aí de uma informação equivocada que é obtido muitas vezes no próprio posto do INSS. Então, para essas pessoas que precisam contribuir essa complementação para obter o direito à aposentadoria por idade, nós mencionamos aqui o artigo 21, que o seu parágrafo 2º determina aqui: no caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de, aí lá na lei, eu estou resumindo aqui, mas a lei tem especificando nos seus incisos 11% e 5%, que é a hipótese aí mencionada do microempreendedor individual. No parágrafo 3º desse artigo 21, estabelece, aqui sim, no parágrafo 3º estabelece o complemento da contribuição. Então vamos lá, o segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, ou seja, se essa pessoa pagou 5% de MEI, ela terá que complementar o pagamento de 15% para chegar nos 20%. E o valor dessa complementação vai depender do potencial econômico que a pessoa possua. Então, se ela quer recolher sobre 3 ou 4 salários mínimos ou sobre o teto, aí ela vai ter que calcular essa diferença dos 15% para atingir o patamar de recolhimento que ela deseja. Ou a regra é que ela, no mínimo, faça o recolhimento dos 15% para totalizar 20% sobre um valor mínimo de um salário mínimo. Então, realizando essa complementação, aí sim essa pessoa voltará a ter direito a considerar o tempo que já foi contribuído lá atrás para obter a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, passando aqui rapidamente no exemplo que eu já mencionei, mas um outro exemplo aqui rapidamente para a gente mencionar. Então, um homem que tem aí 62 anos de idade, possua 32 anos de contribuições pagas com média de salário de contribuição no valor de R$4.000. Digamos que ao completar 65 anos de idade, ou seja, passaram-se aí 3 anos e essa pessoa integrou 35 anos de contribuição, sendo os 3 últimos anos como MEI, essa pessoa terá o benefício de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Então é o exemplo que nós já mencionamos aqui. Para homem, pode ser para mulher também, que a aposentadoria por idade para mulher ela obtém com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, se a mulher contribuiu 12 anos
no patamar de 20% normal e nos últimos 3 como MEI, o valor do salário de benefício dela, o valor do benefício será no valor de um salário mínimo, independentemente dos outros 12 anos que ela já tinha de contribuição, com valor bem superior ao valor mínimo. Então é muito importante analisar com muito critério se vale a pena realizar as contribuições previdenciárias como MEI, ou essa pessoa tem que ter ciência de que mesmo ela participando do MEI, aquele valor de 15% ela terá que guardar, fazer um planejamento previdenciário para quando chegar o momento dela obter a aposentadoria, ela já ter ali um caixa, um valor guardado, reservado justamente para ela integralizar a diferença das contribuições e obter o valor de um benefício de aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição acima do valor de um salário mínimo. Então, voltando à pergunta aqui para a gente concluir essa resposta, então a mãe da Ana e a do Emerson, que se encontram na mesma situação, contribuiu durante alguns anos como autônoma e agora se inscreveu no MEI. Então eu vou considerar que a mãe de vocês contribuiu aqui por 10 anos, tá? Só para exemplificar. O que acontece com o tempo de contribuição anterior? Então vamos lá. Hipoteticamente não foi mencionado na pergunta, mas vamos dizer que elas possuem 10 anos de contribuição. Se inscreveu no MEI, passou a contribuir 5% pelo MEI, não vai acontecer nada com o valor ou com o tempo de contribuição que essas pessoas já possuíam antes de realizar a inscrição e participar do programa de microempreendedor individual. Ele permanece lá e ele vai ser utilizado para a concessão do benefício, no caso de aposentadoria por idade ou os outros benefícios que também contemplam aí para quem participa desse programa. Auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, tem uma relação de benefícios em que a lei estabelece que quem participa do programa do MEI tem direito. Então o tempo já contribuído antes da inscrição do MEI, ele permanece e ele é válido. E aí segue a pergunta, esse período fica perdido ou passa a contar o prazo de 15 anos como MEI? Como já mencionei, não fica perdido, mas aí nesse exemplo que eu mencionei, se ela já tem 10 anos de contribuição, então ela vai precisar completar mais 5 anos de contribuições para o INSS através do MEI, do programa, para que aí tenha um total de 15 anos. 10 de contribuição realizada normal, 20%, seja como empregado, seja como contribuinte individual, autônoma, e mais 5 anos como microempreendedor individual. Então, totalizando os 2 períodos de contribuições, ela vai ter 15 anos de contribuições. Então, desde que ela faça 60 anos de idade, no caso da mulher, ela terá direito ao benefício de aposentadoria por idade. Então não vai precisar, por exemplo, esses 10 anos que já contribuiu fora do MEI, apaga esse período e aí conta do zero mais 15 anos para obter uma aposentadoria por idade. Eu acredito que foi essa a dúvida mencionada. Não, isso não acontece. O valor já contribuído ele é integralizado e vale sim para obter o benefício de aposentadoria por idade. Bom, com isso nós finalizamos aqui o Dúvidas Respondidas de hoje. E mais uma vez eu convido você, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, dá um joinha aqui no canal do Facebook. Se você está acompanhando isso pelo nosso blog ou pelo Facebook, não esqueça de se inscrever no nosso site para você receber no seu e-mail os novos vídeos que nós vamos produzir com periodicidade semanal. Aqui no canal do YouTube, se você realizar a sua inscrição, nós vamos disponibilizar semanalmente também vídeos e conteúdos relacionados à área do direito previdenciário, principalmente para quem pretende obter a concessão de um benefício previdenciário junto ao INSS. E eu convido você também, se você tem alguma dúvida, algum esclarecimento que você necessita, deixa aqui abaixo desse vídeo, escreve a sua dúvida, que aí nós vamos tentar responder com a máxima brevidade possível, ou ainda nós podemos escolher a sua dúvida para realizar um vídeo como esse. Então eu aguardo você e até a próxima. Benefícios concedidos num momento muito delicado na vida do segurado, em que ele, por alguma adversidade, alguma enfermidade grave, então houve nova diminuição, mas dessa vez ficou em 80 decibéis e não, melhor dizendo, ficou em 85 decibéis e não em 80 como era anteriormente